Nós estamos num tempo em que parece-me, né, que os ventos aí começam a soprar a favor da sabedoria, né? Primeira coisa é que nós temos um esgotamento por parte, né, dos, daquelas pessoas que têm a habitualidade de ficar nas redes sociais, né? Ou um esgotamento da sociedade em torno de conteúdos vazios, né? Os influencers, né? Aquelas pessoas, essa era de sem conteúdo nenhum, essa era que eu considero uma era triste, né? Porque as pessoas enriquecem, as pessoas ficam famosas, apresentando o nada, né? Apresentando a ignorância, apresentando uma falta de sabedoria, uma falta de conhecimento, e uma apologia à futilidade. Essa seria a parte, né? Essa seria o ideal. Conteúdos fúteis. Eu sou uma pessoa que eu sempre procurei, desde quando a gente começa a ter acesso a YouTube, essas coisas, eu sempre amei realmente assistir conteúdos, né? O que para minha surpresa, muitos conteúdos também desapareceram, gente, né? Nós tínhamos vários conteúdos interessantes, havia vários sites de youtuber contendo vários estudos filosóficos, né? Antropológicos, teológicos, coisas muito sérias mesmo, né? Mas por conta da falta da procura, podemos dizer aí que nos últimos 10 anos houve uma decadência muito grande no YouTube com relação a isso. E poucas coisas se encontram. Algumas coisas que eu tive acesso durante esse tempo, filmes históricos, né? Que contam histórias sobre tanto na vida de filósofo quanto da história do mundo, das eras, né? Período medieval, outras coisas assim, eles realmente desapareceram. A gente tenta procurar e é uma coisa muito triste isso, né? Alguma coisa eu consegui salvar, alguma coisa eu não encontro mais, né? Realmente é uma coisa triste. Com relação a livros, as pessoas, elas não têm mais paciência nem vontade de ler, né? O que acontece é que nós temos também uma geração, assim, péssima em leitura, pior na oratória, porque a oratória você adquire com a leitura, né? Se você não tem boa leitura, você não vai ter boa oratória. Então, as grandes livrarias, muitas já fecharam, as livrarias dentro do segmento cristão mais ainda, né? Eu já falei, eu tinha feito um vídeo aqui sobre isso. Aí você entra no TikTok, é futilidade atrás de futilidade, uma coisa horrível. E você chega num ponto que a gente se adapta a esse analfabetismo cultural. É isso. Porque o inculto e o fútil é o que prevalece, né? Mas assim, gente, isso está mudando. A gente percebe que as pessoas se cansaram disso. E isso se estende a todas as áreas da sociedade. Né? Não só a área cristã, a área cultural, mas também a área religiosa, né? Mas também, assim, em geral, a sociedade. Não só aquele que está sempre buscando ler, mas aquele também que não tem costume de ler. As pessoas se cansaram desses conteúdos fúteis. E eu acho que nós estamos chegando num novo período, né? Numa nova era aí. E, assim, sempre essa é a minha ideia com relação a esse canal aqui, Theo Filho Psico, né? Essa é a minha ideia. Eu leio muito, tenho bastante livros, gosto de ler, amo ler. E, e, e eu acho que isso vai de encontro aqui, está indo de encontro a esse novo período. E eu tô aqui para convidar você a mergulhar nesse novo período, né? Mergulhar na sabedoria, né? Nós temos um curso aí de teologia, feito assim, ao vivo, mas via programação de computador, né? Via plataforma, quer dizer, ao vivo ele é 100% EAD, né? E nesse curso, não é um curso profissionalizante em teologia,
Ele é um curso voltado para a formação realmente de cristãos, professores da escola dominical, obreiros, né? Como assim, muitos já passaram aqui por mim e se formaram, né? Graças a Deus, nesses anos aí que eu me dedico a essa parte de ensinar teologia. E não só isso, né? Esse canal tem outros conteúdos também, mas no momento a gente vai falar de teologia. Eu graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu ministrei para professores, para líderes da escola dominical, para pastores que hoje estão pastoreando, já pastorearam, né? Alguns já dormiram no Senhor, mas assim, é uma longa jornada, são quase 25 anos aí ensinando, né? Só que, para mim ter essa situação, assim, conseguir falar alguma coisa e enriquecer as pessoas, que eu acho que o mais importante é isso, a sabedoria não é para ser guardada, a sabedoria ela é para ser compartilhada, né? Eu falo que o meu desafio, assim, o que me alegra e o meu desafio pessoal é conseguir fazer discípulos, né? Então eu fico muito satisfeita quando alguém sai daqui dos cursos ou ouve alguma coisa aqui desses cursos que eu falo, né? E eu vejo essa pessoa um pouco ali na frente, já dando aula numa escola dominical, ou falando de forma diferente, ou não é nada engessado, sabe? Até porque ele é um curso interdenominacional, né? E, infelizmente, alguns cursos dentro das igrejas, eles engessam a cabeça das pessoas para aquele segmento, né? Então, essa não é minha proposta. Minha proposta é trazer todas as linhas, né, de conhecimento dentro da área teológica e fazer realmente a pessoa pensar, né? E ela escolhe ali uma linha de segmento, né? Mesmo eu tendo os meus segmentos, isso não é influenciado no curso, né? Mas fazer com que os cristãos, além de ser cristãos e fiéis, eles sejam umas mente pensante. Porque se a igreja fosse, em geral, né? A igreja, eu estou falando os membros, né? Não a instituição, né? Instituição eu nem vou falar aqui, porque aí não vai valer muito a pena, mas se as pessoas, os cristãos, fossem mentes pensantes, mais mentes pensantes, buscassem a sabedoria, como a Bíblia fala aqui, eu vou até ler para a gente aqui no Provérbios capítulo 8, nós teríamos com certeza hoje uma igreja diferente, né? Muito diferente. E as pessoas não aceitariam tudo que se tem aí nos púlpitos, né? Seria um evangelho mais consistente, né? A comida não seria tão ruim, né? E tem muita gente que acostumou com a comida ruim e aí ele fica engolindo assim qualquer coisa e às vezes dá digestão, passa mal, mas a pessoa não sabe o que é comer uma comida boa, né? É, eu gosto, falando em comida também, né? Eu acho que eu aprendi sempre a experimentar todas as coisas, assim, principalmente parte de alimentos. Eu gosto. Comida japonesa, outras comidas, é, vários restaurantes, vários tipos. Eu acho que quando você experimenta uma riqueza de alimentos, você tem assim a possibilidade de entender o que é bom e o que não é bom. Né? Mas eu acho que para o cristão, assim, eu sempre falo que para as pessoas tomarem cuidado também, né? Eu tenho essa vacina, assim, eu já adquiri essa vacina, mas é uma vacina. Você precisa, como cristão, né, muitas vezes, enfincar os pés dentro da Bíblia e você não se privar e não privar-se de adquirir vários conhecimentos, mas sempre a gente tem que ter como cristão os pés plantados dentro da Bíblia. Aí você pode visitar algumas coisas, né? É, falando em mim, assim, eu amo visitar várias coisas, assim. Eu já li de tudo um pouco, né? Então, eu gosto muito de filosofia, eu já estudei filosofia, né? Eu curso psicologia, eu já cursei direito. Tirando isso, eu gosto muito de ler todo tipo de filosofia. Eu já estudei durante a faculdade de filosofia vários autores, alguns bem polêmicos, como Nietzsche, né? Nietzsche é bem polêmico, né? Mas a gente precisa entender Nietzsche, mesmo eu sendo cristã, né? Precisa entender Freud, precisa entender Lacan. Eu gosto dessas visitações, mas eu sempre procurei nunca me afastar da Bíblia e manter meus pés ali
fundamentados aqui na palavra. Então, eu acho que o primeiro passo de um bom edifício de sabedoria, que é a nossa vida, é primeiro você aprender a respeito de Deus. Então, você aprende a respeito de Deus e você conhecer o livro que você tem nas mãos, né, a Bíblia, eu acho que é o primeiro passo. Então, assim, depois que você se dedicar a entender o livro que tem na mão, que passa a vida inteira na mão, às vezes não sabe o que está escrito ali. Eu acho que você fica bem estabilizado, nunca se afastar dele. Eu acho que a leitura bíblica, o estudo da palavra, o estudo de livros, de textos, aprender a escolher bons autores. A gente, às vezes, lê um autor ruim e depois você lê um autor máximo, né? Cada um tem as suas preferências aí, né? Eu tenho minhas preferências, assim. Eu vou citar algumas aqui, que é Martin Lloyd Johnson, eu gosto do Berkhoff, eu gosto do A.W. Pink, eu gosto de W. Tozer, eu gosto da teologia reformada, eu sou reformada nesse momento. Gosto de Calvino, também me considero calvinista. Qual outros aqui? Tem uma biblioteca, gosto de Moody, Champlin, John MacArthur já falei. Nossa, tem muitos autores aqui, muita coisa assim, né? E eu me dou esse presente, né? De visitar tudo isso, né? E, claro, depois que você tem... E ler a palavra de Deus é uma coisa que não pode faltar no dia a dia, né? Você precisa estar fincado aqui para visitar vários lugares, conhecer tudo. Mas dizer para vocês que, como cristã, também já li a respeito do hinduísmo, já li o Alcorão, já li sobre Buda, o budismo, já fiz minhas visitações assim, né? Várias coisas, várias filosofias assim, de povos, né? Gosto muito, gosto de visitar conteúdos da Idade Média, gosto de livros da Livraria Loyola também, da Paulus, né? Muitos conteúdos maravilhosos dos padres, né? Que na verdade às vezes não, o que acontece, eles estudam muito mais tempo teologia do que alguns pastores evangélicos. Então tem um conteúdo muito bom. Gosto de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros, né? Tem outros que a gente comprou da Livraria Loyola, que não estou ganhando merchandise para nada, só estou falando que são livros bons, né? E é muito importante que depois de um tempo você aprende a escolher também a livraria, né? A editora. As editoras, elas procuram preservar o nome delas apresentando bons conteúdos, né? Ou editando bons conteúdos e publicando bons conteúdos. Alguns outros conhecidos hoje, eu gosto de Jonas Madureira, eu gosto do meu reverendo Hernandes Dias Lopes, amo Augusto Nicodemos, pastor Arival, pastor Nilson, reverendo Nilson, Paulo Júnior, amo ouvir Paulo Júnior, Luiz Saião, também gosto, que mais? Mauro Meister, Heber Campos Júnior, o pai e o filho, Martin Lloyd Johnson também sempre amei, os Shed, né? E vários, né? E além essas culturas, assim, esses livros maravilhosos da área cristã, e eu gosto também de ler bastante filosofia, do Platão, Aristóteles, né? Tem tudo ali. Aprendi alguma coisa, sim, muita coisa além do Nietzsche, Freud e outros autores aí, né? Que a gente estuda. É maravilhoso. Mas eu queria passar aqui para vocês que lá em Provérbios, capítulo 8, a gente costuma falar, né? A gente não. Quem não tem o conhecimento aqui grita, às vezes, na igreja, na hora do culto, que se fala de Deus, né? Os que de madrugada me buscam, me acharão, né? E aí a gente passei a vida entendendo isso, que era Deus falando para mim que os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Aí a gente tinha a ideia de que orar de madrugada seria mais ouvido essa oração do que quem ora durante o dia, né? Então tinha aquele privilégio, né? Porque todo mundo estava dormindo
Então, se eu levantasse de madrugada para poder orar, eu estaria ali no privilégio de estar tem menos pessoas naquele momento e eu seria ouvida, né? Ah, isso é uma mentira, né? Porque, primeiro, aqui não está falando de Deus, assim. Está falando da sabedoria. Provérbios 8 está falando da sabedoria. Eu até vou ler com vocês aqui. Então, eu considero a sabedoria dentro do atributo de onisciência de Deus. Eu considero assim. Tem até um versículo aqui muito legal que diz aqui, ó, Colossenses capítulo 2, né? E é Paulo, um homem sábio, né? Paulo é um homem sábio, muito sábio. Mas é um conselho de Paulo aqui, Colossenses capítulo 2, diz assim: portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que eu enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não se conhecem pessoalmente. Aí esses dois versículos próximos aqui, o 2 e o 3. Esforço-me a fim de que o coração deles, dos cristãos, Paulo está falando, sejam animados, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Olha só, Paulo está ansiando que a igreja fosse uma igreja mais inteligente, tivesse vontade e ânimo de buscar conhecimento. E aí o 3 é top, né? Porque em Cristo, né, aí ele continua nele, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, gente, você sabe que essa busca que a gente adquire no decorrer dos anos, de vontade de ler, conhecer, parece que nunca tá bom, sabe? E aí você vai na livraria, você já volta com vários livros maravilhosos, você quer ler tudo ao mesmo tempo. Uma coisa assim. Isso daí é uma dádiva de Deus que eu considero para mim como dádiva, é um presente que Deus me deu e ele está disposto, porque Provérbios 8 vai falar disso e a gente vai conversar um pouquinho. Ele está disposto a nos dar isso, está à nossa disposição, né? Essa vontade de conhecer cada dia mais. A sabedoria e o conhecimento, que aqui em Colossenses vai falar que tudo provém de Cristo, ou seja, é uma dádiva dele para nós também, a capacidade mental de saber e a vontade de adquirir conhecimento e sabedoria, tudo provém de Cristo. É tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso também é dele. Então eu aconselho os irmãos a orarem. Peçam sabedoria, peçam entendimento e peçam essa vontade, peçam esse ânimo, porque Paulo está falando aqui que ele tem se esforçado muito em oração, pedindo para que Deus dê àquela igreja essa vontade, esse desejo de conhecer e de saber, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês aqui, no Provérbios 8 a gente lê. Então eu acho isso uma dádiva, então é muito importante. Só que é bom ter essa consciência. Todo conhecimento, toda sabedoria provém de Cristo, se encontra nele, é dele que vem. Então eu pessoalmente considero tudo que existe, tudo, gente, tudo que existe em conhecimento, em ciência, em sabedoria, provém de Deus. Porque nenhum o ser humano que se diz ateu é comum. Nietzsche, né? Alguns consideram Nietzsche ateu. Eu tenho uma outra visão. Mas até os grandes filósofos que se consideraram ateu, a sabedoria deles para algum texto, para alguma coisa que deixaram para nós, e todos deixaram algo para nós, ela também provém de Deus. Queira eles sim, queira eles ou não. Até porque a Bíblia fala em Romanos 1,18 que todo mundo recebeu em si o conhecimento de que Deus existe. Ou seja, então não existe ateu, né? Existe aquele que não quer ouvir ou entender que Deus existe, mas todo ser humano, ele recebeu, né? Deus falou assim, o que eu pude revelar a vocês a meu respeito, eu revelei em todos, para que todos se tornem indesculpáveis. Ou seja, naquele dia, quando a gente se encontrar com o nosso Cristo, não haverá alguém que vai falar, desculpa, eu não li, eu não sabia, não estou sabendo a respeito de Cristo, eu nunca ouvi falar de Deus. Essa pessoa será indesculpável, ou seja, não vai ter desculpa. Vai ser contrariada ali com Romanos 1,18, que fala mentira. Quando você nasceu, Deus colocou um conhecimento dentro da sua mente de que ele existe. E ele provou através das coisas visíveis e invisíveis que essa era uma verdade. Então eu convido vocês a
buscar em oração mesmo, vontade, né? E se desejar, estar conosco aqui nesse curso aqui que a gente dá, né? Aqui nesse canal. Várias coisas eu disponho aqui, não só temas de cristão, mas eu coloco aqui, tem autores filosóficos. A gente vai estar preparando mais trabalhos aqui, mais livros. Eu disponibilizo também aqui conteúdos de psicologia, muito importante, muito interessante. Então a gente tem que estar com os pés dentro da palavra, a gente tem que aprender primeiramente a conhecer a Deus, entender que todo conhecimento provém dele, todo conhecimento, toda forma de manifestação mental provém de Deus, que capacita qualquer mente para produzir vários textos, né? Alguns para confronto da própria pessoa ou da própria natureza pecaminosa e alguns glorificando a Deus. Mas até os textos que alguns produzem que vão de contra a Deus é por permissão do próprio Deus, né? Que a pessoa muitas vezes é feito vaso de desonra, né? Como Romanos fala lá no capítulo 8. Há vasos de honra e vasos de desonra. Então, existem vários sábios, né? Sábios para a honra e para a desonra, mas todo conhecimento provém de Deus. Então, eu queria convidar vocês a estar no nosso curso de teologia. E aí, eu queria falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho aqui de provérbios, né? Eu queria falar que a primeira coisa, que é uma coisa difícil para as pessoas, né? Sempre na vida tem um momento que ele escuta, né? Aqui o Pitágoras, né, um filósofo, falou assim: escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Então, o silêncio, que é o começo dessa sabedoria, é aquele momento que você dedica na sua vida, seja de madrugada, né, que eu olhei aqui, ou seja durante o dia, ou seja um pouquinho todos os dias, meia hora, precisa, meia hora, uma hora por dia, antes de deitar ou ao acordar, sempre tem na sua cabeceira um livro, ou sempre termine alguma coisa, comece e termine. Então, é esse silêncio que é preciso para aprender, quando a gente se cala e se dedica a ouvir o conhecimento, então ele é o começo da sabedoria. O silêncio é o começo da sabedoria, né? Escuta e serás sábios. O começo da sabedoria é o silêncio. E aí eu queria ler para vocês aqui, muito interessante, Provérbios 8 diz assim: a sabedoria clama, ou seja, ela está nos buscando, né? O entendimento ergue a sua voz, também está nos buscando. Todos eles estão nos buscando. É a vontade de Deus que a gente seja sábio, né? Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Gente, os montes mais elevados, os montes de conhecimento, de sabedoria. Existem vários montes nesse mundo, estritamente elevados, todos enraizados em Cristo, tudo provém de Cristo, mas está aqui. Ao lado dos portais, a entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz: a todos vós, ó homem, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Quem está falando isso? A sabedoria, ela está convidando. Gente, eu estou em todos os lugares. Estou na porta da cidade, estou do lado de dentro, do lado de fora, estou no caminho, estou nos cruzamentos, estou nos montes mais altos, estou em todos os lugares, estou convidando vocês, né? 5. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. É um convite, né? Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para que os possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata. Olha só, prefere o conhecimento antes do puro ouro. Ela está falando que ela é muito mais valiosa do que a prata e o ouro. Gente, o conhecimento e a sabedoria é uma coisa que ninguém consegue tirar de você. E isso não é medido, sabe? Pela aparência externa ou pela riqueza externada. Eu conheci várias pessoas muito humildes
que eram tão sábios, e conheci pessoas muito ricas que eram tão honestos, tão cultos, né? Do, é, ali dotado de uma desinteligência, né? Que abrem a boca e, como a Bíblia fala, alguns são sepulcros caiados, né? Você não tem nem paciência para ouvir a pessoa. Mas aqui ela está convidando, né? Para que as pessoas possuem, para que vocês possam possuir discernimento. Os ensinos dela são claros, as veredas retas, para que vocês alcancem o conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata. Prefiram o conhecimento do ouro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar absolutamente, nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A gente já conheceu pessoas também que são dotadas de também ignorância, né? Elas passam pela vida de forma triste, né? Eu acho que a pessoa que ela não busca conhecimento, sabedoria, ela passa pela vida de uma forma muito triste, ela não deixa nada, né? E todas as vezes que a gente se recorda dessa pessoa é pelo seu falar nécio, né? Pela sua ignorância, em alguns momentos, pelas suas verdades que não são verdades, pelos seus objetivos que eram tanto autodestrutivo como destrutivo para o próximo, a sua falta de ligado, pela sua superficialidade, pessoa supérflua, pela sua. Tem outro nome que se dá. Olha, em geral, pela sua improdutividade. Às vezes a pessoa tem a beleza, tem a formosura, tem o dinheiro, mas é infrutífero, né? De nada deixou, nada deixa, nada acrescenta. Aí aqui, ó, 8:14. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Olha só. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos que me amam. E quem me busca, encontrará. Ou algumas versões está falando, quem de madrugada me busca, me encontrará. Ou seja, ela está falando que a todo momento ela está aqui à disposição. E enquanto a gente tem como a madrugada um momento de descanso, ela continua na madrugada à disposição. Quem desejar encontrar em todos os momentos, inclusive na madrugada, vai encontrar, né? Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. O que é justiça perenes? É que não perece, que não se desfaz, que não deixa de existir, que não perde a sua capacidade de ação, não perde o seu propósito. É isso aqui. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, otorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Gente, é maravilhoso. Vamos terminar. Aí ele vai continuar assim, ó. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio de suas obras mais antigas, falando que ela está, Deus a possui, né? O Senhor dela, que é o dono da sabedoria, ele a tem. Fui formada desde a eternidade, ela foi criada por esse Deus. Desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Olha, gente, nasci quando ainda nem havia abismo. Sabe aquele versículo de Gênesis 1? E Deus se movia sobre a face das águas, havia um abismo, né? Ela estava antes. Quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra tão poucos campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo.
Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e as estabeleceu às fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo. Eu fui seu arquiteto. Gente, olha que maravilhoso. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Gente, ela também se alegra de estar conosco. Que maravilha. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábio. Não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvido, vigiando dia a dia a minha porta, guardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Portanto, toda pessoa que me encontra acha vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Gente, um texto maravilhoso para a gente pensar aqui, para a gente guardar no nosso coração. E para a gente procurar buscar então a sabedoria, pedir ao Senhor. E para a gente não se limitar e não seguir esse mundo tão supérfluo que existe hoje, onde os valores são valores insignificantes, são valores de aparência, são valores de performance, são personas, são personagens, as pessoas, a maioria delas, e muitas das vezes, dentro do meio religioso, elas são personagens, simples personagens, só que personagens vazios de conhecimento, né? Desprovidos de sabedoria. E o que eles têm muitas vezes é a imagem. E pela imagem eles batalham, eles lutam, eles pregam. É só pela imagem. Porque parecem latas vazias, né? Fazem barulho, parece até bonita, tem um bom rótulo. Porém, quando abrem a boca é uma coisa triste de se ver. Bom, eu estou em busca da sabedoria. Então eu convido vocês a frequentarem aqui o canal. A gente vai estar colocando bastante conteúdo legal, não só de teologia, né? Porque eu falo que a Bíblia, ela é uma parte da revelação de Deus, ela não é o total. A Bíblia, ela se dedica à revelação de Deus a respeito da salvação. A Bíblia é a revelação de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o propósito, o centro, o objetivo, a função, né? Cristo, ele está de Gênesis até Apocalipse. Então, a Bíblia, ela fala de Cristo e ela nos traz uma parte do conhecimento de Deus, né? Uma outra parte a respeito do conhecimento de Deus, né? O Senhor também colocou em nossas mentes quando a gente nasceu. Mas isso não é o total de Deus. Porque quando perguntaram para Jesus, lá no Evangelho de João, em que consistia a eternidade, o que a gente vai fazer lá em cima na eternidade, ele respondeu assim, olha, a eternidade consiste em conhecer a Deus. E o livro de Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Deus, né? Então, gente, a sabedoria é imensa, né? Nós precisamos ter esse desejo de conhecer mais a Deus. O Deus que nos salva, o Criador Redentor, ele se encontra aqui. Todo o conhecimento dele e o objetivo dele está na Bíblia. Mas esse Deus, ele também criou todos os astros, ele criou todas as galáxias, ele criou todos os mundos. Ele é um Deus, assim, um Deus infindo. A gente vai passar a eternidade conhecendo ele e nunca será suficiente, porque é a eternidade e ela nunca termina. Então, assim, em todos os conhecimentos, eu consigo ver Deus. Em tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, em todas as ciências, gente, em tudo, sem nenhum preconceito, eu consigo ver Deus. Ver Deus demonstrando o seu amor, seus ensinos, ver Deus mostrando os vasos de desonra, as verdades que vão contra ele, as pessoas, os sábios que se levantam para nos mostrar quão ignorantes são. Mas eu preciso entender para que eu não me torne tão ignorante quanto eles.
Então, tudo a gente precisa ler, precisa entender, mas o principal, a gente precisa ter os dois pés plantados, fincados na Bíblia, que é a palavra do Senhor, né? Se você tem os pés fincados na Bíblia, tem momentos de oração, se você ora pedindo a Deus conhecimento, tudo será uma forma de enriquecimento. Que Deus abençoe vocês. Aí tem um outro slide aqui, só, só, que vai falar que ficou cortado aqui. Eu amo os que me amam, os que de madrugada ou cedo me buscam, me acharão. Gente, é a sabedoria, tá bom? Que vocês possam guardar isso daí. Beijão.